texto diz assim: a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Então, Paulo diz que a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição e que a mulher não deve ensinar e nem ter autoridade sobre homens. Agora, como pode uma mulher ser pastora diante de um texto desse? Como pode uma mulher querer ser pastora? A função principal do pastor é ensino. E ela não pode ensinar. Ela não pode fazer o básico. Nós sabemos que os pastores também recebem uma autoridade de Deus. Como pode alguém defender que mulheres podem ser pastoras? Sem ensinar, sem ter autoridade, isso é impossível. Se alguém quiser ser pastora nos dias de hoje, então deve rasgar alguns textos da Bíblia. Sobretudo o versículo 11 e 12, rabiscá-lo. E aí, eu até concordo que, se não tivéssemos os versículos 11 e 12, nós teríamos dificuldades de refutar essas pessoas que defendem a ordenação feminina. Nós poderíamos até ser seduzidos pela ladainha de que a questão era cultural, de que naquele tempo as mulheres eram desprezadas. Nós poderíamos até ser seduzidos com esse tipo de argumento. Porém, quando nós olhamos para o versículo 13 e 14, Paulo mostra a razão desta ordem. Por que Paulo disse que as mulheres não devem ensinar e exercer autoridade na igreja? Por quê? Se Paulo dissesse assim, olha, é porque as mulheres são mal vistas, as mulheres são desprezadas, a nossa cultura aqui é uma cultura machista, misógina, então nós não podemos deixar a mulher ensinar porque ninguém vai dar ouvido para ela. Ela não tem autoridade nenhuma. Se Paulo dissesse algo desse tipo, eu não teria problema nenhum de ter mulher como pastora. Mas não é isso que Paulo diz. A razão apresentada por Paulo é outra. Veja só a razão de Paulo, apresentada por Paulo no versículo 13 e 14. Ele diz assim, versículo 13: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E no versículo 14: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha a razão dada por Paulo aqui. É uma razão cultural isso aqui? O motivo de Paulo proibir as mulheres de ensinar, de exercer autoridade, a razão é cultural? Não. Paulo está dizendo que a razão é porque primeiro Deus criou Adão e depois Eva. Depois ele diz que a outra razão é porque Eva foi enganada. Não tem nada de cultura. Se nós não tivéssemos esse verso, até poderíamos, como eu disse, ser enganados aí e aceitar uma ordenação feminina. Porém, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que esta ordem dada por Paulo, que não é baseada na cultura da época, mas sim baseada em pilares basilares da fé cristã, então nós não podemos assim aceitar a ordenação feminina. Quais são os pilares apresentados por Paulo nesse texto? Primeiro, antes de mais nada, quero que vocês entendam que a razão é uma razão histórica. Paulo está olhando para a história da criação e a história da queda. Ora, eu pergunto, é possível mudar a história? Os mais velhos vão entender. A menos que você tenha uma DeLorean e consiga voltar no passado, você pode mudar o seu passado. Você pode mudar a sua história. Mas ninguém aqui é o cientista lá do De Volta para o Futuro, ninguém tem um carro daquele, então não dá para mudar a história. Então, se daqui a 10 mil anos o Senhor Jesus Cristo não voltar, esse texto continua sendo válido, porque a história não pode ser mudada. Daqui a 10 mil anos, Eva continuará sendo aquela que foi enganada pela serpente, e Adão continuará sendo aquele que foi criado primeiro que Eva. A menos que você seja um liberal dos infernos e negue capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Aí você abre espaço para isso aqui e para mais coisas. Mas aí é outro problema. Se você quer mesmo ser alguém ortodoxo, alguém que ama as Sagradas Escrituras,
e entende que o livro de Gênesis é um livro inspirado por Deus, é a palavra de Deus, e aquela história não é mito nem lenda, então as bases de Paulo estão na história. E Paulo utiliza duas doutrinas para defender que a mulher não pode exercer autoridade nem ensinar. A primeira doutrina, a doutrina da criação. Paulo diz que primeiro foi formado Adão e depois Eva. Nós temos aqui a doutrina da criação. Paulo aponta para a ordem criacional. Deus criou primeiro Adão e depois Eva. A menos que você mude esta ordem, mulheres não podem ser pastoras. A menos que você mude a ordem da criação, mulheres não podem exercer autoridade sobre homens. Então Paulo, ele aponta para a criação, não para a cultura. Paulo, ele tem Gênesis 2, 21 e 23 em sua mente, onde o texto nos diz que Deus fez Adão cair num sono profundo e de sua costela fez a sua esposa. Ou seja, primeiro Deus criou o homem e depois a mulher. E enquanto houver Gênesis 2 nas nossas Bíblias, não poderemos aceitar ordenação feminina. Mas Paulo utiliza uma outra doutrina, a doutrina da queda. No versículo 14, Paulo diz: e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então a segunda base do argumento de Paulo está fundamentado na doutrina da queda. A mulher não pode ensinar exercendo autoridade sobre o homem pelo fato de a mulher ter sido enganada pela serpente. Sendo assim, enquanto houver o capítulo 3 de Gênesis nas nossas Bíblias, mulheres não devem ser pastoras, não podem ser pastoras. E aqui, mais uma vez eu reforço, pode-se passar mais 10.000 anos. A doutrina da queda e da criação não podem ser alteradas. Então estamos diante de uma ordem dada por Deus através de Paulo à igreja. E esta é uma ordem irrevogável. Enquanto existir igreja aqui, enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, se fará necessário a presença de presbíteros, de pastores, bispos, e esses terão que ser homens. Homens, não mulheres.